Cantando sobre os ossos, Clarissa Pinkola Estés. Mulheres que correm como os lobos. O que é cantar com os ossos? Sabe aquele momento da tua vida que tudo tá te exigindo até o ar que tu respira, que tu não tem força para enfrentar aquilo que tá pedindo para te enfrentar, tu não tem força para encarar aquilo que tá dizendo, faz alguma coisa por ti. É desse lugar que eu quero conversar com vocês hoje. Aquela força que tem que vir dos ossos, aquela força que tem que ser evocada na alma. Tanto o homem como a mulher passam por esse momento. Faz parte da travessia do viver, encontrar situações que tu precisa tirar força dos ossos para continuar existindo. E aí a Clarice cria um livro de contos, de histórias, porque ela acredita que somente o conto, somente a história, assim como Jesus acreditava que as parábolas tocavam na alma humana, Clarice acredita que os contos e as histórias tocam na alma humana. Esta força, essa capacidade de ser íntegra, essa capacidade de ter marcado de forma saudável os seus limites, assim como o rio, para que ele tenha força nas suas águas e uma boa direção, as margens têm que estar bem definidas. E acredita, existe uma força que mantém as margens definidas e mantém o fluxo das águas forte. E essa força é uma força que está abaixo do rio. É uma força intrínseca à natureza do rio. Assim como existe essa força no nosso coração, nos nossos ossos. Essa força que mantém a coesão das nossas moléculas. Essa força que mantém os limites estabelecidos do nosso corpo físico. É uma força que existe dentro de nós. E a Clarice, como eu, acredita que somente os contos podem movimentar com essa força dentro de nós. E eu vivi um momento da minha vida, algum tempo passado, em que eu estava tão desgastada com a situação que eu havia criado para mim, que eu não tinha força de reação para romper com aquele estado de drenagem, de apatia, de infelicidade. E aí surgiu a possibilidade de eu beber a ayahuasca, que é um vegetal formado pela união de dois vegetais, o mariri e a chacrona, que é comprovadamente inofensivo à saúde. Fui lá beber o vegetal e me coloquei diante do vegetal assim, sem força, sem máscara, sem faz de conta. Eu tô aqui no meu limite. Tô pronta para o que há de vir de dentro de mim, ativado pelo vegetal. E vocês não vão acreditar o que apareceu? Eu tava lá na borracheira, surgiu uma aranha, mas não uma aranha andando pelo salão do vegetal. Uma aranha tecendo uma teia. E eu disse, gente, que essa aranha? Uma aranha grande, peluda, preta, tecendo a teia. Não era uma aranha frágil, era uma aranha grande, peluda. E eu olhei para aquela aranha e disse, mas o que é isso? Aí eu pensei assim, mas independente da minha racionalidade, entender aqueles códigos, e o que aquela aranha tinha que ver com a força? Passado um tempo, continuei bebendo vegetal e, por incrível que pareça, a força para estabelecer os limites e para enfrentar a situação foi se formando, se expressando dentro de mim e se expressava no meu entorno também. Hoje, algum tempo estudando o livro da Clarice Pinkola Estés, eu compreendi que ela, por exemplo, ela usa a biologia, a fauna, o comportamento dos animais
para evocar comportamentos na nossa psique. Olha que interessante. E ela fala muito do lobo, e ela coloca mulheres que correm com os lobos, ou seja, existe um princípio feminino, que é o sagrado feminino, que eu estendo ao homem também, ao gênero humano masculino. Não é o princípio masculino e o princípio feminino, estou falando do gênero homem e do gênero mulher. E nesses, tanto no homem como na mulher, tem esses dois princípios, estão ativos esses dois princípios. E o princípio do sagrado feminino é justamente essa característica de deixar os limites claros e da integridade do fluxo no viver. A integridade entre o sentir, o pensar e o realizar. Olha que lindo. Existe uma força que rege esses dois elementos, limites claros e saudáveis e integridade interior. E ela fala desta força, ela evoca essa força em nós através dos contos e das fábulas que ela conta. Então ela diz assim: quando o ser humano, aqui ela fala mulheres, mas eu hoje estendo para o homem também, ouvem essas palavras, as palavras das histórias, dos contos, uma lembrança muito antiga é acionada e volta a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o seu menino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral, ou seja, algo muito leve, sutil, quase uma névoa, pela nossa negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, ou seja, a nossa necessidade de pertencer, a gente foi agradando e ao se agradar foi se distanciando de si próprio. Proscrito pela cultura que nos cerca, ou seja, na nossa cultura o que vale é se adaptar, não é ser, não é estabelecer limites com o outro. E ser íntegro consigo mesmo, porque é nessa integridade interior que a força se expressa. Então ela diz que esse feminino selvagem é um princípio primeiro, é um princípio malfa matrilinear. Que princípio é esse de ser íntegro e de estabelecer limites saudáveis? As coisas, e aí coloca assim, que quando tu tem esta sabedoria em ti, tu entende que as coisas, elas morrem, elas devem morrer e quando devem viver. Ela sabe quando ir embora e quando ficar. Então, quando tu tem esse princípio ativo em ti, tu sabe que não adianta ficar forçando barra, não adianta tu ficar dando uma de boazinha. Tem coisa que morre, tem coisa que recomeça. Quando a gente refina o nosso relacionamento com essa natureza selvagem, a gente se torna um observador interno, permanente, uma sábia, uma visionária. A gente tem uma inspiração, uma intuição. A gente é orientado de dentro para fora. Então, a gente vai começar como aranha a tecer um novo destino, a partir de uma integridade inata e de limites saudáveis. E passou um tempo e eu sempre com aquela aranha na cabeça. Meu Deus, o que era aquela aranha? O que era aquilo? E aí lendo, porque a Clarice também, ela busca nas antigas culturas, ela não só busca as histórias dessas antigas culturas, como ela vai em busca da origem da própria cultura. Então, esse princípio selvagem feminino, que tem essa capacidade de fortalecer a nossa integridade, estabelecer limites claros, esse princípio, em espanhol, esse princípio é chamado de rio abaixo rio, ou aquilo que eu já falei para vocês, a força do rio, a força que está abaixo do rio, que mantém os limites claros
e a integridade, a força daquele fluxo das águas. Também é chamado La Mujer Grande, a mulher grande. Também é chamado Luz de Abis, a luz do abismo. No México, ela é chamada de La Loba, La Huesera, a mulher dos ossos, ou seja, essa capacidade de botar limite saudável, essa capacidade de ser íntegra, ela é uma força que vem dos ossos, entendeu? No idioma navarro, aí eu encontrei aranha, aí eu entendi o que eu tive contato naquele dia, naquela borracheira com a ayahuasca. No idioma navarro, que é a nação navarro, é uma nação indígena, que está estabelecido nos Estados Unidos, no Novo México, em Utah, e também tem um outro lugar, é o Novo México, Utah e Arizona. Ela está estabelecida ali desde 1300. Ela veio do oeste do Canadá e se estabeleceu no sudoeste dos Estados Unidos. É uma nação indígena que tem suas leis, suas normas, seus princípios, sua ética, e ela tem uma mitologia muito rica. E ela também, essa nação indígena, escolhe os animais como códigos de condutas humanas. Então, de acordo com o idioma navarro, essa força do feminino selvagem é chamada de Nahasda, mulher aranha, a que tece o destino dos humanos, dos animais, das plantas e das rochas. Ali eu vi a aranha tecendo um destino. E hoje, passado anos daquela situação vivida, eu posso afirmar para vocês, naquele momento, a minha força selvagem de integridade e de estabelecer limites claros e saudáveis começou a se manifestar em mim e no meu entorno. E passado esses anos todos, eu posso dizer para vocês, sim, eu tive força para transformar uma situação que estava a me drenar. Então, existe em nós todos os recursos necessários para iniciar ou findar, para matar algo que tem que ser morto, ou para revitar algo que precisa ainda ter vida em nós e em nosso entorno. Então, a minha ideia, a minha proposta agora é transitar por esses contos com vocês. Ler o conto, contar o conto e buscar o significado daquele conto. Mas lembrando que o conto, independentemente da decodificação dele, ele tem uma natureza peculiar de ativar, assim como aquela aranha, na minha visão da ayahuasca, ativou em mim o meu princípio selvagem, inerente da minha psique, que vem dos ossos do meu ser, que vem do abismo, do fundo do abismo do meu universo interior. Ele foi ativado, ele foi resgatado pela imagem que eu vi da aranha tecendo a teia, que hoje eu entendo que era a força selvagem feminina tecendo o meu novo destino. E a partir daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Então, os contos que eu vou contar serão como aquela imagem que eu vi no vegetal. E Ana, tu não vai nos cobrar nada para nos trazer essa sabedoria? Vou cobrar uma reciprocidade. Que vocês curtam, que vocês comentem e que vocês compartilhem. Essa é a forma de retribuir o valor que foi absorvido a partir daquilo que eu trouxe para vocês. Se vocês não curtirem, não comentarem, não compartilhar, eu vou entender, assim como o algoritmo também,
que o conteúdo não está sendo interessante e não tem por que eu dar sequência com isso. O conteúdo vai existir e vai se aprofundar na medida que vocês fizerem a parte de vocês. Aí eu vou entendendo que está na hora de eu fazer a minha também. Então, vamos em frente. Muito obrigada pela atenção.